Seja bem-vindo. Essa é a nossa primeira aula que nós vamos falar sobre a criação. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família. E prepare o seu coração, porque eu tenho certeza que da mesma maneira que um dia eu fui impactado por esse aprendizado, eu tenho certeza que ele vai acrescentar muito na sua vida. E o primeiro texto que nós vamos ler é o texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 1 e o versículo de número 1, onde está escrito: No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu gostaria que você nesse momento pegasse a sua Bíblia. Você tem que ter o texto bíblico na sua mão para que você possa entender, ter mais clareza nesse aprendizado. O primeiro texto é o Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1 está escrito: No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo de número 2 está escrito dessa maneira: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse é o texto que nós acabamos de ler. E é interessante porque a primeira vez que eu aprendi, que eu ouvi falar sobre esse texto, quando eu aprendi que quando Deus ele criou os céus e a terra, ele criou a terra, a princípio a terra estava sem forma e vazia, e Deus ele começou a dar forma a essa terra. É por isso que no versículo de número 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então, o princípio do aprendizado que eu tive era que Deus, quando ele criou a terra e ele começou a moldá-la, ele começou a formar a terra para a habitação do homem. Porém, quando nós vamos analisar a Bíblia Sagrada, nós encontramos algum texto que, se você não tiver realmente o entendimento, você vai dizer: a Bíblia está se contradizendo. Observa, abre comigo em Isaías, capítulo de número 45, versículo de número 18. Lembrando, pega a sua Bíblia e abra o texto para que você tenha mais clareza. Isaías, capítulo de número 45 e o versículo de número 18. Irmão, prepara o seu coração, porque eu tenho certeza que grande vai ser o aprendizado que você vai ter. Muitas coisas que eu tinha dúvida, muitas coisas que não eram muito claras para mim, quando eu vim pro texto bíblico, isso foram esclarecidos. Um exemplo: nós aprendemos na nossa escola a respeito dos dinossauros, a respeito dos animais pré-históricos. Mas se você for olhar a base da religião, a religião ela não explica se esses animais realmente existiram. Mas você tem certeza, você sabe assim como eu, a ciência comprova isso, foram achados fósseis, foram achadas ossadas desses dinossauros. Então, como que a gente explica esses animais? Ricardo, tem na Bíblia isso? Vamos ver. Em Isaías capítulo 45, Isaías 45 e o versículo de número 18. Vamos abrir a Bíblia. Está escrito assim, ó. Observa. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Observa, vou ler de novo. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra. Quem está falando aqui é Deus, e ele vai falar a maneira que ele criou e a maneira que ele fez quando ele criou os céus e a terra. Observa, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia. O texto é Isaías 45, versículo de número 18. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou. Observa, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Então, a palavra de Deus aqui no livro de Isaías, ela vem falar que quando Deus criou os céus e ele criou a terra, ele formou a terra, Deus ele diz que ele não criou a terra vazia, mas ele formou a terra para que fosse habitada.
E quem está dizendo aqui é o próprio Deus, pela boca do profeta. Então observa, Deus ele está comprovando e ele está dizendo, olha, quando eu criei a terra, eu não criei ela vazia. Quando eu criei a terra, eu dei forma para ela. Eu não criei ela vazia e dei forma a ponto dela estar em perfeito estado para ser habitada. Vamos voltar aqui para o Gênesis. Capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Mas espera aí. Ricardo, então a Bíblia está se contradizendo? Vamos analisar aqui mais um texto. Jó, capítulo de número 38. O livro de Jó. Livro de Jó ficando do livro de Salmos. Lembrando que o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis estava escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Porém, no livro de Isaías, capítulo 45, e o versículo de número 18, a Bíblia está dizendo que Deus não criou a terra sem forma e vazia, ele criou ela com forma, de maneira tal que ela estava em perfeito estado para ser habitada. Vamos em Jó, capítulo de número 38. Vamos ler apenas alguns versículos para entender o que Deus diz isso. Ó, depois disso, o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. O que Deus está dizendo, Jó? O que você está dizendo, falando, expressando em palavras, sem ter conhecimento? Para você entender que você ainda não conhece muitas coisas, eu vou te fazer algumas perguntas. E se você souber responder, me ensina. Deus está dizendo isso para Jó. Olha as perguntas que Deus vai fazer para Jó. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se é que tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas? Quem lhe pôs as medidas? Ou seja, a terra tem medidas. Quando Deus criou ela, ele pôs as medidas. Quem lhe pôs as medidas, se é que tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Observa, Deus está dizendo: Jó, quem foi que colocou as medidas da terra? Jó, quem colocou sobre ela a sua pedra de esquina? Em que estão fundadas as suas bases? Observe o que ele diz no versículo 7. Quando as estrelas da alva juntamente, alegremente cantavam. Irmãos, ele está dizendo aqui que quando Deus estava criando os céus e a terra, os anjos estavam felizes. Mas, me responde uma coisa. Alguém fica feliz quando é criado algo sem forma e vazia? É óbvio que não. Ninguém fica feliz quando é criado algo sem forma e vazia. Nós só ficamos felizes, tanto nós quanto os anjos, eles estão felizes aqui. Porque Deus está criando algo e esse algo é bonito, esse algo é belo, esse algo é perfeito. Por quê? Porque Deus está criando. Então, olha o versículo 8. Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu a sua madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos e disse: até aqui virás e não mais adiante. E até aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Observa, nesses versículos iniciais, nós percebemos que quando Deus está criando a terra, ele vem criando a terra de maneira perfeita. Ele vem colocando medidas sobre a terra, não foi feito de qualquer jeito. A terra não foi colocada suspensa no ar. Deus, ele diz, a terra tem base, foi colocado base na terra. Em que estão fundadas as suas bases?
Deus ele diz: Jó, quem estabeleceu sobre a terra a pedra de esquina? Ou seja, Deus ele vem explicando: eu tive todo o cuidado quando eu estava criando a terra. Vamos abrir aqui agora no Salmo de número 104. Salmo de número 104. Salmo 104. Olha o que está escrito. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e majestade. Ele se cobre de luz como um vestido, estende os céus como uma cortina. Põe nas águas as vigas das suas câmaras. Faz das nuvens o seu carro. Anda sobre as asas do vento. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Olha, observe a partir do versículo de número 5, onde nós iremos ler agora. Lançou os fundamentos da terra. Não vacilará em tempo algum. Deus está dizendo: eu coloquei fundamento sobre a terra. Não tem perigo dela cair. Não tem perigo. Sobre a terra existe um fundamento. Tu cobriste o abismo. Tu cobriste com o abismo como um vestido. Tu a cobriste com o abismo como um vestido. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão se apressaram. Subiram os montes, desceram os vales, até ao lugar que para elas fundaste. Termo lhes puseste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Observa, tu que fazes sair as fontes no vale, as quais correm entre os montes. Dão de beber a todo animal do campo, os jumentos, os monteses matam sua sede. Juntos delas, as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Esses versos do Salmo 104, são versos que também exaltam a criação de Deus. São versos que também exaltam a beleza de toda a sua criação. Mas em Isaías 45, versículo 18, Deus ele diz: eu criei a terra perfeita, não criei vazia, formei para que fosse habitada. Em Jó, capítulo de número 38, nós vemos Deus também exaltando toda a beleza da sua criação. Deus criando a terra perfeita, com todo o cuidado, colocando as suas medidas, colocando os seus pesos, estabelecendo os seus limites para todas as coisas. Em Salmo 104, nesses versos que nós lemos, nós também percebemos todo o cuidado de Deus. Então observa que tanto o texto de Isaías, quanto o texto de Jó, quanto o texto de Salmo, exaltam toda a perfeição de Deus quando ele estava criando, quando criou os céus e a terra. Então, a pergunta que tem é: então, Ricardo, existe alguma discordância entre o texto de Gênesis, está dizendo aqui que a terra é sem forma e vazia, e os textos de Isaías 45:18, Jó 38 e Salmo 104? Existe alguma discordância entre eles? Nenhuma. Mas como assim nenhuma? Como assim nenhuma discordância? Gênesis 1, versículo 2 está dizendo que a terra é sem forma e vazia. E o livro de Isaías 45:18, tanto Jó quanto o Salmo está dizendo que Deus ele criou a terra perfeita. Criou a terra perfeita e para ser habitada. Deus deu forma à terra. Como não existe nenhuma discordância? Observa algo que nós temos que entender. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como Deus criou a terra, os céus e a terra?
perfeito. Ambos. Ponto. Nada que Deus cria, ele cria sem forma e nem vazio. Tudo que Deus cria, ele cria de maneira perfeita. Tudo que Deus cria, ele cria de maneira perfeita. Se está acontecendo alguma desordem, isso não é porque Deus criou assim. Observe, é porque algo aconteceu que deixou isso em desordem. Tudo que Deus cria, ele cria em perfeito estado. Tudo, inclusive a nossa vida. Se está acontecendo alguma desordem, é porque algo aconteceu, mas Deus não criou assim. Mas então, Ricardo, peraí. Se Deus criou a terra perfeita e para ser habitada, o que aconteceu que a terra, no versículo de número 2, está sem forma e vazia? É exatamente isso que eu vou te contar agora. Prepara o seu coração que agora nós vamos para a segunda parte dessa história. Deus criou a terra perfeita e para ser habitada. Anote isso. Gênesis capítulo de número 1. Anote isso na sua Bíblia, anote isso no seu caderno, pega o seu caderno de anotação, anote isso para você guardar. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Como Deus criou? Perfeito. Deus criou a terra com forma, não a criou vazia e criou ela perfeita para ser habitada. Que referência bíblica nós temos, Ricardo? Isaías, capítulo de número 45, versículo de número 18. Vamos ler de novo. Isaías 45, versículo de número 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Então, grave isso. Não a criou vazia. Ricardo, Deus não criou a terra sem forma e vazia? Não, Deus não criou a terra sem forma e vazia. Deus criou ela perfeita e para ser habitada. Então, essa é a primeira parte. Gostaria que você guardasse, anote. Como Deus criou a terra? Perfeita, para ser habitada. E agora nós vamos saber, na próxima aula nós vamos saber o que aconteceu com a terra do Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, para o versículo de número 2, em que Deus criou a terra perfeita, para o versículo de número 2, que ela está sem forma e vazia. Então, anote isso na sua Bíblia, anote isso no seu caderno, e eu te espero na próxima aula. Que Deus abençoe a tua vida e prepare o seu coração, porque o que vem é revelador.